Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre a África, um novo olhar sobre o continente. Esta vai ser a primeira aula onde nós retomaremos os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro bimestres aí, algumas temáticas, algumas habilidades, objetos do conhecimento que nós já vimos ao longo aí das nossas aulas no Centro de Mídias, para atender esse momento de retomada das aulas presenciais, aqueles estudantes que não tiveram oportunidade de acompanhar as nossas aulas e agora, por meio da escola, terá esse material, esta aula também é para você. E, claro, é para você também, estudante, que está acompanhando todas as nossas aulas desde o início aqui no Centro de Mídias e, claro, para os professores que sempre estão prestigiando a nossa aula, agora no nosso novo formato de chat, né, o chatinho, e quem vai estar com vocês acompanhando aí as interações dos estudantes no nosso chat é o professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse, boa noite. Boa noite também aos professores que estão nos acompanhando aí no chatinho, aos estudantes que também estão ligados aí conosco, desenvolvendo as habilidades, aí a galera do terceiro ano, né? Último ano, então é necessário focar mesmo nos estudos. E nas interações, eu vou aqui pedir aos professores que selecione as respostas dos estudantes, uma, duas respostas, três. Coloque o nome do estudante também para nós abrilhantarmos aqui as respostas que eles estão nos trazendo e aí contextualizarmos junto com vocês. O tema de hoje é um tema bem interessante, é um novo olhar sobre o continente africano. Exatamente. A gente vai conhecer agora os objetivos e a habilidade que trabalharemos na aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês. Próxima tela, por favor. Aí, obrigada. Então, hoje, o nosso objetivo é discutir a história da ocupação e da exploração europeias no continente africano para a compreensão dos contextos de imperialismo e neocolonialismo, de forma a analisar criticamente as justificativas das grandes potências e interferirem em inúmeras regiões do mundo, criando fronteiras artificiais e desigualdades socioeconômicas. Reconhecer que as permanências e as mudanças em relação às teorias racistas que revelam, na contemporaneidade, preconceitos arraigados e estereotipados, advindos de outros discursos construídos historicamente no período em que tinham intencionalidades de modo a combater preconceitos de diversas naturezas. A habilidade que trabalharemos é reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural. E vamos trazer aí a interdisciplinaridade, né? Trabalhando também com uma habilidade de geografia, que é extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois conjuntos de países, os parcialmente industrializados e os de economia tradicional. E é importante, claro, lembrar que nesse terceiro bimestre que passou, a terceira série do ensino médio teve um panorama assim, de diversas frentes, em diversos aspectos do continente africano. Todas as aulas de geografia com o professor Antônio foram dedicadas à África, e agora a gente vai fazer uma retomada, olhando o contexto histórico, aí, virada do século XIX para o XX, com a questão do neocolonialismo e a partilha da África, né? Esse movimento aí das potências europeias que culminou nesse processo chamado de partilha da África. Para a gente começar a nossa aula, utilizando a nossa atitude historiadora, nós vamos analisar dois documentos históricos. Prestem bem atenção, façam anotações, olhem com atenção os detalhes, porque na sequência nós teremos uma interação. Vamos lá? O primeiro documento é este excerto, né, esta fala do Marchemba, que era o chefe dos IAO, ao comandante alemão Hermann von Wissmann, ou seja, ele era um líder de uma tribo africana ali no século XIX, e ele disse o seguinte para um comandante alemão que visitou, que esteve no seu território: "Sou sultão aqui na minha terra. Vós sois sultão
lá na vossa. No entanto, vede, não vos digo que me deveis obedecer, pois sei que sois um homem livre. Olha esta fala aí desse líder africano para um comandante alemão. Prestem bem atenção no sentido desta fala. Agora comparem com esta imagem. Essa imagem traz aí o empresário Cecil Rhodes, que era da Inglaterra. Ele foi fundador de uma empresa chamada De Beers, que era uma companhia de extração de diamantes. E ele estava à frente também de um projeto que visava construir uma ferrovia que ligava a África desde o Cabo, lá no extremo sul da África, até o Cairo, lá no norte, na região do Egito. Então está aí o Cecil Rhodes com as pernas, né, aí delimitando o domínio que ele gostaria de ter sobre a África, que no caso seria o continente inteiro. Olha só o que ele diz ali na nossa imagem. Ele faz a seguinte declaração: todas essas estrelas, todos esses vastos mundos que se mantiveram fora de alcance, se pudesse, anexaria outros planetas. Então, olha a postura do chefe dos IAO da África e olha a postura do inglês Cecil Rhodes. Captaram as mensagens aí? Então, vamos para a nossa interação agora. Nos documentos, é possível identificar as noções de respeito à soberania dos povos africanos e ingleses, respectivamente? Se sim, quais são elas? Em 2 minutos, a gente volta. Voltamos para a interação. Professora Luísa, o pessoal tá brabo com os ingleses aqui no chat, viu? Eu vi. Eles estão aqui falando que o respeito só veio mesmo da parte da África. E o pessoal ficou brabo com os ingleses aqui, né? Com toda a razão. Aí a professora Gisele da Escola Doutor Eufijales, presente. Ela pega aqui a resposta do aluno Rodrigo, da Aline e do Gabriel. Ela diz assim: ainda vemos a pretensa superioridade inglesa nas falas. Exatamente, as falas são muito discrepantes, né? Enquanto
o chefe da África, o líder da África, diz para o alemão: eu sou sultão na minha terra, e você é sultão na sua terra, e eu não vou te dizer o que fazer, né? Meio que dizendo, também não vem me dizer o que fazer aqui no meu território. Ou seja, há um claro entendimento de soberania, de respeito, né? Aqui é o meu espaço, você tem a sua soberania lá no seu e eu aqui. Agora, a postura do Cecil Rhodes já é totalmente diferente, né? A própria gravura ali meio que coloca a África aos pés de Cecil Rhodes, né? O grande empreendedor que vai trazer ali o progresso, que vai trazer a civilização para esses povos, né? E isso era muito recorrente nos discursos da época, né? A questão da missão civilizatória, o fardo do homem branco, né? Essas comunidades, essas sociedades africanas atrasadas, né? No ponto de vista eurocêntrico, que fique bem claro, eurocêntrico da época, né? E que achavam que poderiam promover um progresso naquele continente, mas um progresso voltado aí para a concepção dessas grandes potências aí, tá? Do ponto de vista do africano, a coisa era totalmente diferente. Vamos dar uma olhadinha, então, no contexto, nos antecedentes aí que rondaram esse ambiente da chamada Partilha da África. Então, olha só, a Partilha da África ela ocorreu no final aí do século XIX, né? A culminância dela foi a Conferência de Berlim, e nessa segunda metade do século XIX já estava havendo ali um acirramento da concorrência econômica entre as potências europeias, né? A gente vem aí na esteira da segunda Revolução Industrial, né? A busca por novas riquezas, principalmente a busca por novas áreas de comércio, novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima. Então, desta forma, a concorrência fica acirrada, principalmente entre França e Inglaterra, que eram históricos rivais aí, sempre competindo por questões econômicas, né? Políticas, muitas vezes. Então, eles já vinham arrastando essa rivalidade de séculos anteriores, tá? Outro acontecimento importantíssimo foi a unificação da Itália e da Alemanha, que ocorreu aí na década de 1870, e são dois países que estão chegando ali, né, na Europa, chegando nesse momento de concorrência entre as potências, né? Itália e Alemanha eram um conjuntinho de vários reinos, né? E eles se centralizam nesse momento, e principalmente por parte da Alemanha, há esse ímpeto imperialista, como quem quer dizer, a Inglaterra e a França são tradicionais impérios, são países muito fortes economicamente, sobretudo, então nós queremos ingressar nesse rol aí de superpotências da Europa. Então, a contundência, a agressividade das políticas imperialistas aí de Guilherme II era muito notável. Voltando lá para a nossa tela do contexto antecedentes, nós temos a necessidade dos mercados consumidores e matérias-primas, como eu pontuei para vocês agora há pouco, e muito dessa chamada missão civilizatória, que muito se falava, nós europeus vamos levar o progresso para o continente africano, que do ponto de vista do europeu está atrasado, vamos levar o desenvolvimento econômico. Muito dessa missão civilizatória estava embasada nas chamadas teorias racistas, tá? Que são teorias e justificativas ideológicas que passam pela eugenia, que admite a ideia de raças inferiores geneticamente, darwinismo social, branqueamento, entre outras. Um expoente aí dessas teorias racistas é o Arthur de Gobineau, conde de Gobineau, que inclusive teve aí correspondências com o Império Brasileiro, mandando cartas para o imperador Dom Pedro II. Existe até uma publicação que compila muitas dessas cartas aí, e o Gobineau, na época, século XIX, foi um dos expoentes dessas chamadas teorias racistas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, se aprofundar, claro, com o olhar histórico, atitude historiadora, né, para a gente entender, para a gente, né, se aprofundar um pouquinho no que seria essa visão eurocêntrica e essas justificativas, né, que hoje a gente já não encontra mais eco, mas que na época serviram a essa questão do imperialismo.
vocês podem acessar o QR Code aí que aparece na tela. Mas para vocês terem uma ideia, né, o Conde de Gobineau publicou um livro, um artigo que se chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Então, quando a gente pensa, né, num título que tem a palavra raça e desigualdade, aí a gente já vê o quão complicada era a visão sobre essas questões na época, né? Realmente era uma questão muito complicada ali e que teve os seus impactos tanto nesse contexto para o continente africano e também para o Brasil, que nesse momento vivia a escravidão, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa que vai aparecer na tela para vocês agora, que na Conferência de Berlim, nós tivemos a reunião aí dessas grandes potências europeias e eles estabeleceram acordos, regras de importação e exportação, de circulação de mercadorias, taxas, tudo dentro do continente africano. Então, veja, eles estavam ali legislando sobre um continente que eles pretendiam explorar, né? Justamente para dar uma diminuída naquele clima de rivalidade, porque eles sabiam que o continente africano tinha muitas potencialidades ali, muitas matérias-primas, recursos a serem explorados, e eles queriam meio que organizar essa exploração para não ter conflitos entre essas potências. No mapa da esquerda de mapa da direita de 1913, a gente vê aí as cores representando as áreas, mas só para pontuar para vocês, as áreas em cor de rosa foram ocupadas e exploradas pela Inglaterra e as áreas em azul pela França. E a gente consegue, comparando com o mapa da esquerda de 1880, ou seja, que precedeu aí a Conferência de Berlim, a questão das fronteiras artificiais. Vamos pegar essa área maior em azul aí, que é francesa, olha a mesma região no mapa da esquerda, que tem vários pontinhos com cores diferentes. Cada cor diferente daquela é um grupo, é uma tribo, é uma comunidade africana. Às vezes, algumas tinham questões, rivalidades, e, de repente, elas foram colocadas todas sob um mesmo domínio, e isso criou problemas para essas próprias comunidades aí. Isso é o que a gente chama de fronteiras artificiais, porque, do ponto de vista dos africanos, a delimitação do território era uma, e, na concepção dos colonizadores europeus, a delimitação do espaço era outra, como fica muito claro aí neste mapa que vocês estão vendo, tá? E a gente vai trazer agora duas imagens bem contundentes para a gente entender um pouquinho das implicações, né, dessa ocupação europeia no continente africano. Por meio de uma charge, de uma fotografia que vão aparecer aí na tela, vamos problematizar um pouquinho essa questão da chamada missão civilizatória, né? Parecia que eles queriam o bem, o progresso e o desenvolvimento do continente. Mas, na imagem da esquerda, a gente consegue ver aí, né, uma charge onde o imperador Guilherme II da da Alemanha, meio que parte a África, que está escrito ali, como se fosse um bolo. E o nome dessa charge é Todo Mundo Recebe a Sua Parte. Então, é uma coisificação até do território, né? E olha a imagem da direita, que forte, né? O Congo foi ocupado aí pelos belgas, né? O Leopoldo II era o monarca da Bélgica naquele momento, e ele basicamente transformou o Congo numa propriedade, e, a despeito de algumas cláusulas da Conferência de Berlim, que proibiam, por exemplo, a exploração da mão de obra por meio da escravidão, ele acabou escravizando praticamente toda a população do Congo, que ficou trabalhando ali em áreas ligadas ao extrativismo, principalmente o marfim, né? Acabando ali com os elefantes, né, extraindo o marfim, exportando esse marfim, utilizando a mão de obra escrava, né, e ele promoveu um verdadeiro genocídio ali no Congo, né. Cerca de 10 milhões, de 8 a 10 milhões de congoleses morreram
quando da ocupação belga ali no Congo. Então, foi uma coisa muito forte, muito grave. Infelizmente, poucas pessoas sabem disso, mas isso ocorreu, como vocês viram na foto ali, uma criança com a mão decepada, né? Quando não se entregava a produção que era exigida delas, elas eram punidas dessa maneira, entre outras formas de violência. Então, nesse momento, reflitam aí de que civilização nós estamos falando, né? Com quem está a civilização e com quem está a barbárie, né? É uma coisa para a gente refletir aí. Falando em reflexão, vamos para uma interação aí, nossa primeira interação via chat. A África é um continente com importantes recursos naturais e econômicos. Mesmo assim, o senso comum sobre o continente remete a um lugar pobre ou exótico. Por que temos essa percepção? O contexto envolvendo a partilha da África e o neocolonialismo podem ter contribuído para que tenhamos, ainda hoje, esse imaginário sobre o continente? Reflitam e registrem no chat. Em 2 minutos a gente volta. Voltamos para a interação. A professora Luíse, os professores estão aqui colocando, né? Agora que terminou a interação, que começou a interação, começou a chegar aqui bastante respostas, né? O professor Antônio coloca assim que nós temos uma visão da África ainda muito relacionada à questão da escravidão. A professora Elaine pede para nós mandarmos um beijo aí para os alunos da escola Ana Rita Campinas, que estão acompanhando. Parabéns aí, galera, que está acompanhando. A professora Maria diz que, infelizmente, ainda existe uma visão eurocêntrica enraizada. Então, portanto, é como que se nós tivéssemos absorvido aquela mentalidade eurocêntrica pela qual nós somos colonizados, e a partir daí nós lançamos esse olhar também sobre a África. Outros professores também colocaram que nós temos uma visão muito relacionada aí à questão da exploração capitalista no território, e por isso nós temos muito aquelas imagens de um lugar pobre e doente. Então, essa questão de unir a visão da exploração que foi colocada, que foi estruturada no território, e essa quase uma importação de um olhar eurocêntrico que ainda hoje nós focamos aí no continente africano. Exatamente. Então, de fato, todas essas questões levantadas, elas permeiam o nosso imaginário sobre o continente africano,
Mas é aquela coisa, parece que ou a gente enxerga a África como vítimas e que herdaram, né, esse triste legado deixado pela colonização, que foi tão contundente que meio que esgotou os recursos com os quais a África poderia se desenvolver pelo próprio desenvolvimento ali, pelo próprio capitalismo que ela promoveria, né, de uma forma autônoma. É como se falasse assim, não sobrou nada para o africano, né? E aí a gente sempre vem aquela imagem da pobreza, da miséria, da fome, das guerras civis. E quando vai se falar de aspectos positivos do continente africano, sempre se fala da natureza, das savanas, dos animais, sempre ou a África pobre ou a África exótica, né? Então, essa foi uma leitura feita pelos colonizadores europeus, como vocês perfeitamente pontuaram aí, né, a questão do eurocentrismo, e que a gente foi perpetuando e se transformou numa permanência. Mas a gente também não pode ter essa, entre aspas, preguiça de olhar a África com outros olhos, porque a África não é a visão que o outro construiu. A África existe, a África é. Né? E a gente tem que ter essa postura de olhar a África pelo olhar do africano como uma das formas de desconstruir estas visões, essas heranças que permeiam o nosso imaginário sobre o continente. Para a gente reforçar um pouquinho essa devolutiva dessa interação que a gente acabou de fazer, vamos para uma leitura compartilhada de texto extraído do caderno do aluno da terceira série do primeiro bimestre. Vamos lá? Quando pensamos no continente africano, somos muitas vezes compelidos a cair em grandes estereótipos. A África dispõe de recursos naturais como ouro, diamantes e urânio que circulam pelo mundo através além das reservas de petróleo. Tendemos a perceber que esse enorme continente, de um lado, como uma África que representaria a pobreza, a fome, de outro, como uma África idílica, parada no tempo, com suas tradições, savanas e animais exóticos. Para uma reflexão que parte do presente para o passado, precisamos analisar como esse olhar foi construído historicamente. Um aspecto importante a ser destacado é que, geograficamente, o continente africano costuma ser separado por uma, entre aspas, África branca, ao norte do Saara, e uma negra ou subsaariana, ao sul do continente. Criar divisões entre a África branca e a África negra já é uma denominação que reproduz um discurso colonialista e racista. Esse é um trecho de um texto, né, que a gente leu aí, e o texto na íntegra você consegue acessar através do QR Code, que vai te direcionar para o caderno do aluno da terceira série, volume 1. Então, vejam aí, né? A gente tem que problematizar a nossa visão, de onde vem a nossa visão sobre o continente africano, né? E são heranças históricas. Sobre aquela questão da África negra, África branca, vamos ter a visualização aí por meio de um mapa, mas reforçando que essa não é a denominação correta. O correto, como vocês viram diversas vezes nas aulas do professor Antônio, é África setentrional, que é essa África mais permeada pela cultura islâmica, né, de domínio islâmico, e a África subsaariana, que é essa área em verde ali, já dos povos aí de origem, né, nativa, mais tradicional aí. E esses países todos da África, todos eles têm peculiaridades, têm as suas particularidades, então é muito perigoso a gente fazer essa simplificação da visão que a gente tem sobre o continente, essas divisões que reduzem a África ao que ela não é, tá? Olha um exemplo aí da África se organizando e se fortalecendo enquanto continente. Vocês sabiam que existe a União Africana? Eu acho que vocês sabiam porque vocês prestam atenção na aula do professor Antônio, então a gente vai só retomar aqui. Então, a União Africana é como se fosse uma espécie de União Europeia, só que com os países da África, né? E ela promove a integração dos países em várias frentes, em diversos aspectos. E ela foi fundada em 2002, tem a sua sede na Etiópia, e ela ajuda na promoção da democracia, dos direitos humanos, desenvolvimento econômico, social no continente.
especialmente no aumento dos investimentos estrangeiros por meio do programa Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, né? Então, é a África mostrando que ela não precisa mais de uma pretensa missão civilizatória para se desenvolver. Os países estão exercendo de forma brilhante a sua soberania, inclusive formando blocos econômicos, como a gente vai ver no próximo mapa aí, que também a gente vai retomar das aulas de geografia, algumas organizações de integração econômica que agrupam países da África e que muitas vezes são países que têm rivalidades históricas, questões sociais ali, mas que nesse momento, para este intuito de promover a África, eles se alinham seus interesses em prol de erguer todos esses países de forma conjunta, né? Então, é um exemplo até de política, de relação internacional, muito diferente de alguns outros grupos que nós conhecemos, como a própria União Europeia, que se apresentou um pouco deficitária em algumas questões, né? Um dos símbolos dessa crise da União Europeia foi a saída da Inglaterra, que foi recentemente, e então são posturas diferentes. Talvez alguns grupos, alguns blocos econômicos visavam muito até uma questão de se fortalecer para competir com o outro, o que é diferente aí no caso do continente africano. Para a gente ter um vislumbre maior do que eu estou falando aqui, a gente vai assistir um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a Nigéria. Eu vou colocar o slide aí para que vocês levantem alguns pontos enquanto vocês assistem o vídeo. Vocês podem tanto registrar no caderno de vocês ou registrar no nosso chat, que vai estar aberto aí durante todo o tempo do vídeo, os seguintes pontos. Ingredientes chaves que a Nigéria está adotando para o crescimento econômico. Quais são os desafios que a Nigéria ainda enfrenta e quais são as possíveis soluções para superar estes desafios? Então, vamos assistir ao vídeo e já já a gente volta. Nigeria is growing. It's already known as the Giant of Africa for its booming population of 174 million people and its expanding and increasingly diversified economy. Nigeria needs 40 million additional jobs by 2030 to accommodate its future workforce. Not only more jobs, but more productive jobs, because 14 million workers are poor. Job opportunities will invigorate the economy, build more skills in the workforce, and diversify goods and services. It'll take entrepreneurship and ingenuity to beat poverty. Agriculture contributed 22% to GDP in 2012, although half of the population worked there. 75% of workers work for themselves in household enterprises or on their farm. They have no employer, and most employ no one in the business. There is also a poverty dimension. Amongst the poorest, 90% work for themselves. Investing now in education, infrastructure, and a better business environment could benefit Nigeria's future. By equalizing the playing field with greater skills and reducing barriers so that all Nigerians can participate in the economy. In Nigeria, 30% of young people have not attended high school. Only about half of children in the northeast and northwest zones are in school. 8 million young people are not enrolled in school, in training programs, or employed. By age 17, girls are 50% more likely than boys to be out of school and out of work. Like other countries, Nigeria will have to gather more data on jobs and the workforce in order to create evidence-based policy. It'll also need to invest in energy. 3 out of 4 firms report electricity access as a major constraint to growth. Nigeria can drive out poverty with a stronger business climate that helps create productive jobs off the farm. While agriculture will remain important, the country needs to focus on improving farming output. But how will they do this? Improve technology, access to markets, and strong value chains. Transforming jobs in Nigeria requires closing gaps across geographic areas,
for young people entering the workforce and for women. By stimulating job creation and productivity, Nigeria can end poverty and boost shared prosperity. Viram aí que interessante, né? Então, o vídeo começa falando aí das potencialidades da Nigéria enquanto economia, a participação importante que ela tem no PIB do continente africano, mas eles têm uma série de desafios, né? Um deles é a questão da escolaridade, né? Do acesso à educação, que ainda é deficitário naquele país, né? É preciso desenvolver essa questão para promover o acesso à escola, para que a população nigeriana consiga ter depois acesso a empregos que exijam uma melhor qualificação. Mas eles não vão ficar focados nos problemas como nós vimos aí no vídeo, né? Eles já têm ali as soluções possíveis, né? Uma delas é investir pesado no empreendedorismo, né? Diversificar a economia para gerar mais empregos, porque eles têm um déficit ali de postos de trabalho que precisam ser criados para absorver aí a massa de trabalhadores desempregados ou na condição de subemprego. Mas a Nigéria é um país importantíssimo para o continente africano e tem uma economia que vem crescendo aí com estratégias baseadas nas evidências, nos dados do próprio país, como o vídeo pontuou para nós. Vamos deixar aí como última atividade, último momento da nossa aula, uma interação para vocês. Temos duas perguntas aí. A primeira é: qual das imagens representa uma cidade brasileira e qual representa uma cidade africana? Quais correspondências ou similaridades podemos identificar ao analisarmos a história e os atuais desafios econômicos e sociais entre o continente africano e o Brasil? Vocês podem até resumir tudo numa resposta só, tá? Em 2 minutos a gente volta. Voltamos para a interação. A professora Neide diz que são bastante parecidas, porque são típicas de países em desenvolvimento. E o professor José Carlos coloca que a A é brasileira e a B é africana. Eu vi que o professor Silvio aqui falou assim: difícil encontrar nesse olhar distante alguma diferença significativa. Isso vem de encontro com a colocação da professora que o professor Carlos acabou de colocar aqui para a gente. Olha lá as imagens, vou pedir para voltar rapidinho. A primeira, a imagem A, refere-se a São Paulo, retrata uma paisagem de São Paulo, do bairro do Itaim Bibi. E a B
é uma imagem da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, né? São países em desenvolvimento, né? E quando a gente olha essas imagens e a gente não sabe nem dizer quem é quem ali, fica essa questão, né? As similaridades e os desafios que o Brasil e o continente africano enfrentam. Eu vou encerrar a aula de hoje dando uma dica de filme, que é a dica do filme Um Reino Unido, que vocês podem assistir aí, procurando nas plataformas de streaming, que vai falar um pouquinho sobre a independência de Botsuana, que é um país da África, e também um artigo do Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty, sobre a União Africana. Eu agradeço a todos pela presença virtual aqui, ao professor Carlos também pelas interações e participação. Aula interessante, né? Muito conhecimento, os professores estão aqui elogiando e já estão nos dando tchau e uma boa noite. Não esqueçam de avaliar a nossa aula aí através do QR Code e também do link que estão aparecendo na tela para vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.